Olá, tudo bem? No vídeo anterior eu falei a respeito das doenças. As doenças do século XXI que estão surgindo atualmente e das doenças que já existiam também. E aí eu vi nos comentários que muita gente perguntava a respeito da alimentação. Como que eu posso alimentar para dificultar a reação dessas doenças, para dificultar o desenvolvimento dessas doenças? Então eu resolvi fazer esse vídeo a respeito das 5 melhores alimentações e as 5 piores alimentações. Antes eu queria fazer uma observação a respeito da medicina. A formação de médico mais simples é 6 anos. Então eles estudam aproximadamente 7.200 horas. Nessas 7.200 horas que eles estudam, apenas 6 horas é dedicada à nutrição. Então, se uma pessoa estiver doente, tiver com algum problema, pode procurar o médico que ele vai ser bem atendido. Mas se ele não tiver nada, não tiver nenhuma doença, e estiver querendo proporcionar uma melhor saúde na sua alimentação, não adianta procurar o médico, porque o médico não vai poder ajudar. Ele tem apenas 6 horas de nutrição. É muito pouco para uma vida inteira. Uma outra coisa que eu queria falar é a respeito do açúcar. O que o açúcar pode proporcionar na vida da gente? Tem gente que se engana muito a respeito do açúcar. Por exemplo, quando a pessoa descobre que tem diabetes, a primeira coisa que vem na cabeça dela é que ela vai ter que diminuir o açúcar. Mas está errado essa colocação. Por quê? Existem vários adoçantes no mercado para poder dar aquele tom na alimentação. No pão, aquele pão de sal, o mesmo pão de sal, ele tem um adoçante. O refrigerante tem um adoçante. As massas têm um adoçante. Só que o que a pessoa não sabe é que 90% desses adoçantes que usa nos produtos não é derivado do açúcar. É derivado do xarope de milho. Muita gente conhece como frutose. Então, o adoçado com açúcar é apenas 10%. Então não adianta a pessoa vir na cabeça que vai diminuir o açúcar e vai melhorar a diabetes ou vai dificultar o avanço da diabetes. Entendeu? Então o açúcar, ele proporciona só 10% dos adoçantes em geral. A maioria dos adoçantes é derivado de frutose. É poucas pessoas que sabem isso daí. Então o açúcar ele em si, ele não faz tão mal. Principalmente o açúcar que é mais integral. Aquele açúcar sem refinar. Tem o açúcar mascavo, tem o açúcar demerara, que é um dos melhores que tem, o açúcar demerara. Então tem vários tipos de açúcar. Eu não recomendo a deixar de parar o açúcar. Pode diminuir o consumo de açúcar, mas não precisa parar. O que tem que parar é o uso de frutose, que é encontrado nas massas, no pão, refrigerante, em bolo, qualquer tipo de produto industrializado é encontrado a frutose. Então esses daí sim tem que diminuir. Diminuir não, tem que tirar do cardápio. Não apenas diminuir, mas tem que tirar do cardápio. Agora o açúcar pode consumir em quantidade moderada. Eu aconselho até a não consumir no café, num chá, num leite. Mas se quiser consumir, consome de forma moderada. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em 2 partes. Dividir a parte do melhor alimento, os melhores alimentos, e vou dividir a outra parte dos piores alimentos. Eu queria fazer outro comentário aqui. Na parte dos piores alimentos, eu não vou citar 3 produtos, que é a fritura, feita de óleo vegetal, e a margarina, e não vou citar também os refrigerantes, porque eu vou falar apenas dos 5 alimentos ruins, e eu não vou falar de veneno, porque esses 3 alimentos que eu acabei de falar são veneno. Então, num próximo vídeo, se eu fizer um próximo vídeo falando da alimentação venenosa,
eu até cito esses três. Então, por esse momento agora, eu não vou citar esses três, porque eu vou falar apenas dos alimentos ruins. Não vou falar de veneno. Na lista dos 5 melhores alimentos, infelizmente, o primeiro alimento não está acessível aos adultos, que é o leite materno. É o melhor alimento do mundo. As crianças que se alimentam, no mínimo, uns 2 anos com leite materno, dificilmente adquirem uma doença. A resistência do corpo é bem maior. Existe na Europa um comércio negro do leite materno. As pessoas que estão mais debilitadas, que têm um pouco mais de dinheiro, eles têm acesso àquelas madres, onde que recolhe aquele leite, e através do mercado negro, eles adquirem esse leite. Aí dá mais uma resistência no corpo, para dar uma resistência a mais. O segundo melhor alimento é o ovo. O ovo ele já vem pronto, para uma vida. O pintinho da galinha surge através daquela gema daquele ovo. É um alimento que já vem pronto. O ovo ele tem todas as vitaminas, exceto a vitamina C. Lembrando que no ovo, a vitamina ela se encontra na gema. A clara ela tem pouca vitamina clara. O terceiro melhor alimento é o óleo de coco. As pessoas ainda têm uma resistência pelo fato dele ter gordura. Mas eu vou esclarecer aqui a respeito da gordura saturada boa e a gordura saturada ruim. Eu vou explicar de uma forma que todo mundo entende. Então, eu nem vou falar a respeito do HDL e do LDL. Eu vou explicar de uma forma mais simples. O colesterol bom é aquele colesterol encontrado na natureza. Tudo que a natureza adquire é o colesterol bom. Por exemplo, o óleo de coco, o abacate, o ovo. Esses são o colesterol bom. O colesterol ruim é aqueles que é feito pelo homem ou tirado da natureza e manipulado pelo homem. Por exemplo, os óleos vegetais. A carne pode ter um colesterol bom ou um colesterol ruim. Se for uma carne criada à vontade no pasto, um gado, vamos supor, criado à vontade no pasto, sem manipulação da alimentação. Então, esse gado ele tem um colesterol bom, pode comer à vontade. Agora, se for um animal criado em cativeiro, manipulado através de injeção e manipulado através de alimentação, as rações, esses daí são os colesteróis semi-ruins. Esse a pessoa pode diminuir ou se não consumir moderado, fazer um consumo moderado. Eu não recomendo a consumir em grande quantia. Agora, aquele colesterol que é manipulado pelo homem, como os óleos vegetais, esse sim eu recomendo a não usar de maneira nenhuma. Tem umas ilhas, as ilhas do Pacífico, onde o consumo de óleo de coco é muito grande. Nessas ilhas, as pessoas às vezes têm até alguma doença, só que ela não desenvolve. O quarto melhor alimento é o azeite de oliva. Para ser um azeite bom, tem que ser extra virgem, prensado a frio, numa embalagem escura e de vidro. Infelizmente, eu não tenho conhecimento da fabricação de azeite aqui no Brasil. A gente vê algumas embalagens falando que é azeite, mas não é 100% azeite. A lei aqui no Brasil, ela permite que a pessoa adicione 15% ou mais de azeite e pode colocar no rótulo que é azeite. No entanto, se for ler na descrição, vai perceber que tem um adicionamento de outros componentes. Então, o azeite, para ser bom, ele tem que ser, infelizmente, importado. E um produto importado não vai chegar aqui no Brasil no valor de R$20, R$15. Então, se alguém for no supermercado e encontrar um azeite inferior a R$20, provavelmente não é um azeite de boa qualidade, mesmo sendo importado. O quinto e último melhor alimento é conhecido como açafrão, também chamado de cúrcuma ou açafrão da terra. Esse alimento ele proporciona uma maior resistência no organismo das pessoas, dificultando o aparecimento de doença, ou as pessoas que têm algum tipo de doença, dificulta o avanço delas.
Na Índia, o açafrão é muito usado. A Índia era para ser um país com um índice maior de câncer, porque lá uma criança de 10 anos, 12 anos, já está fumando. E, no entanto, é um país que tem um índice menor de câncer, porque o consumo de açafrão na Índia é muito grande. O açafrão foi muito usado também na época da guerra. As pessoas misturavam um pouco de açafrão com pimenta para poder ter uma maior resistência no corpo, para ficar uma maior quantidade de tempo sem se alimentar. Porque numa guerra a pessoa não tem horário de almoço. Então, bebendo meio copo ou um copo de açafrão com uma colher, meio copo ou um copo de água com uma colher de açafrão, uma colher de sopa e uma colher pequenininha de chá de pimenta do reino, moída. Essas duas misturas aí, com água, a pessoa tem condições de ficar até 24 horas sem se alimentar. Então, o açafrão era muito usado também na guerra. Ele é bom para emagrecer, porque ele vai aumentar a resistência do corpo da pessoa e não vai deixar a pessoa ficar com tanta fome. Agora, quem tem problema de estômago, não pode misturar o açafrão com pimenta. Toma só o açafrão. Ele misturado com pimenta, ele aumenta a potência dele 20 vezes mais. Mas se a pessoa tiver um problema de estômago, qualquer um problema, não pode misturar a pimenta. Toma só o açafrão só. Entendeu? Esse foi os 5 melhores vídeos, os 5 melhores alimentos do primeiro vídeo. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando dos 5 piores alimentos. E eu vou cortar por aqui para não ficar um vídeo muito grande. Tudo bem?